Mães narcisistas. O que elas fazem? O que elas comem? Do que elas se alimentam? Como Hoje à elas noite ninguém respiram? me importa. Credo. Vinheta. Marcele, temos uma missão aqui. Olá, Fridos e Fridas. Nossa, velho, como eu sou narcisista. Credo. Não. Tá repreendido. Tanto. Bom dia, sociedade. Eu sou Letícia Secato. Eu sou Marcele Paganini. Juntas somos Conselhos Conselhos de de Frida. Fridas. Somos. Tô chateada. Por quê? Esse assunto me incomoda. Falar de mãe narcisista é difícil pra mim, mas é um assunto muito relevante, muito pouco falado. Queremos deixar de antemão que, se você passa por isso, hoje a gente vai tirar várias dúvidas, principalmente se isso é narcisismo ou individualismo, qual é a diferença, como lidar e o que fazer. Mas não significa que a parte romântica das mães seja uma mentira, né, amiga? Ser mãe é a coisa mais linda do mundo, as mães são incríveis, sim. Mas existem as mães narcisistas. E se você tem uma mãe dessa, eu sei que você tá num lugar muito difícil de lidar, né, amiga? A primeira pergunta que eu quero fazer para a Marcele, que é psicóloga, sexóloga, mãe de 2, muitos anos de casada, filha e tudo mais, é: qual a diferença de uma mãe narcisista para uma mãe individualista? O que é o narcisismo em sua versão mais clara e objetiva para as pessoas entenderem? Sim. O narcisismo, ele se caracteriza por uma pessoa que, independente do que a filha faça ou o filho faça, ela vai estar sempre jogando para o lado dela. Uma pessoa individualista, ela se coloca em primeiro lugar o tempo todo, faz coisas pensando nela. É uma linha muito tênue o que separa. Só que o narcisismo, ele é um transtorno. É um transtorno de personalidade narcisista, que a gente encontra em algumas mães. Que aí a gente entra naquele assunto de que nem toda mulher nasceu para ser mãe. Porque tem uma ideia romântica de que nasceu a criança, nasceu uma mãe. Tem isso, né? E nasce um amor incondicional. Só que não. Nossa. Não é porque a pessoa se tornou mãe que ela se tornou um ser humano melhor. Ela já teria que ser um bom ser humano antes de engravidar. Não existe uma mágica, né? Não existe uma mágica, tá? Inclusive, a gente percebe pessoas que já têm um transtorno, sinais de transtorno narcisista antes de ser mãe, tendo isso depois que o filho nasce, tá? O que você perguntou, Letícia? Que eu tô meio A diferença que eu ainda não consegui entender. A gente não acordou ainda, tá? Estamos dormindo. Vamos fazer um brinde pra dar uma energia aqui, ó. Somente esse assunto, né? Eu ainda não consigo entender. Porque, por exemplo, a pessoa ela é individualista. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Sou individualista. Mas o narcisista também não é isso. Então, só que o individualista, ele ainda tem aquela capacidade de amar. Então, quando ele coloca um filho em primeiro lugar, quando ele cuida do filho, é um individualismo também. Porque o filho se torna parte ali da pessoa. Mas o narcisista automaticamente é individualista? Sim. Na relação mãe-filho. Ah, tá. Acho que eu entendi. Então, por exemplo, o individualista, ele vai ser individualista em situações da vida e tudo mais. Todas as situações, a sociedade inteira sabe que a pessoa é individualista. Tipo leonino, assim, leonino. Isso, aquela coisa bem, eu me amo, o narcisista, ele pode ser uma pessoa... Que é o nosso caso. A mãe narcisista, ela pode ser uma pessoa super normal pra sociedade, mas pro filho ou a filha... mais pra filha do que o filho, né? Uma vez você me contou isso. Ela tem essa diferença de comportamento. Sim, o transtorno narcisista, ele tem essa característica, tem uma dinâmica muito própria. Que é o quê? No geral, tá? Pode acontecer diferente. Mas no geral essa mãe, ela tem uma filha, geralmente é filha... mas acontece com filho também, tem relatos de filhos, que é o objeto do narcisismo daquela mãe. Se tiver um segundo filho, ou uma pessoa da mesma idade, um sobrinho, um aluno, qualquer outra pessoa, ela usa aquela outra pessoa como o dourado, que a gente chama de o filho dourado. Ou alecrim. Alecrim dourado. Esse dourado, ela vai fazer tudo o inverso. Essa mãe, ela vai fazer uma coisa bem artificial, sabe? O dourado também sofre com o narcisismo, deixando isso bem claro. Pelo excesso, por
tá sempre atendendo, por falar sim para todas as coisas, para mostrar para o filho objeto do narcisismo de que o problema é ele. Que ele tá errado. Que essa filha tá errada, é sempre no geral. Olha pro seu irmão, tipo isso, né? Sim, olha que seu irmão é muito melhor que você. Ou então, por exemplo, deu alguma coisa pro Dourado e não deu pra filha que sofre com narcisismo. Nossa, mas por que eu não ganhei? Porque você não merece. Porque você tem atitudes tal. O seu irmão, ele é diferente. A sua irmã, ela é diferente. Então tem essa questão. Aquela questão do amor incondicional, ela passa muito longe do narcisismo. Tanto pro objeto de narcisismo, tanto pro Dourado. Se eu tô com uma pessoa que tem uma mãe narcisista e ela tá na minha frente, eu que tô de fora, consigo perceber ou é uma coisa muito individual? Então, depende do que essa menina te relatar, essa pessoa te relatar, essa filha te relatar. Mas porque na convivência em frente às pessoas... Não, você não vai perceber. Nossa, isso é bizarro. Não, né? Dificilmente. A não ser que esteja muito descontrolada, a não ser que tenha alguma outra patologia psicológica. E isso faz a gente acabar desqualificando a filha, né? Que às vezes vai falar que tem uma mãe assim, assim, assim. Nossa, mas ela é tão gente boa comigo. Nossa, eu não consigo visualizar essa pessoa. A mãe é mãe, né? Perdoa. Ai, mãe faz essas coisas mesmo, né? E a pessoa tá lá sofrendo, cheia de transtorno psicológico, e a gente, como sociedade, tá lá. Não, é coisa de mãe. Também não é assim, né? Não é assim. Que inveja de você? Nada. Não. E como que eu identifico essas características pra ter certeza que eu tô falando de uma mãe narcisista ou não? Então, pra gente fazer um diagnóstico de mãe narcisista é a partir do discurso do filho ou da filha, né? Eu falo filha porque 99,9% dos o objeto casos... do narcisismo é com a filha, né? É através do relato, tá? E é com um profissional de saúde, no consultório que a gente faz esse diagnóstico. A pessoa, a mãe narcisista, ela não vai chegar num consultório e vai contar toda a verdade pro psicólogo. Então, não vai rolar de falar, filha, fui diagnosticada com narcisismo, transtorno narcisista na nossa relação. Seria mais fácil. Isso torna tudo muito mais difícil. Principalmente para a sociedade aceitar, para essa filha se tratar, para tudo. Sim. Né? Só que tem casos pontuais, né? Que eu trouxe até uma lista gigantesca. Temos lista aqui. De característica? Uma lista imensa. Socorro, você... Primeiro, se inscreve aqui no nosso canalzinho, né, amiga? A gente tá quase batendo 1000 agora, real oficial. No Instagram já passamos, no YouTube estamos quase. No Spotify estamos em 13.000. Yes! Arrasamos. Opa, sorry. Gente, eu tô com bicos gêmeos hoje. Olha só, se inscreve no canal se você tá ouvindo pelo Spotify. Vai lá no YouTube e dá uma força também, né? Isso aí. Se inscreve, deixa o like, comenta aqui se você vive uma situação assim. Ou se você conhece alguém que vive. Porque se você não vive, você conhece alguém. Porque é muito mais comum do que a gente imagina, apesar de ninguém falar sobre. E esse momento é pra você. Você que sofre, que tem uma mãe narcisista. Vamos entender agora quais são as características que qualificam o narcisismo pra você ter certeza que você precisa de ajuda, que você precisa desabafar com um profissional e aprender a lidar com essa situação toda que certamente não é fácil. Primeira característica, Marcele Paganini. Então, a lista é muito grande. A gente vai falar 7 horas depois. 7 anos depois, tá? Eu vou dar uma dica de leitura também no final pra quem estiver se sentindo assim e tal. Enfim, a primeira característica, uma das mais fortes, é que tudo que essa mãe faz é negável. A culpa é sempre da filha. É sempre do outro. Sabe? É uma mãe que não se permite estar errada, que nunca erra. Não, eu fiz isso porque você tá embaixo do meu teto e você tem que me obedecer até morrer. Até enquanto você morar aqui, você me deve obediência. A palavra obediência, ela é utilizada excessivamente, sabe? Como para controle mesmo da filha objeto. Tem uma pergunta. Essa coisa dela estar sempre certa é só no sentido de...
nunca pede perdão, ou o sentimento dela também não é de culpa? O sentimento também. É bem diferente essas duas coisas, né? Porque às vezes a mulher foi criada, eu falo pra minha mãe foi criada outra geração, a minha mãe é bem fechada, então ela nunca foi aquela mãe de, minha filha, me desculpa, mas você via nela o sofrimento, assim, sim. sabe? Tentava de outras formas ela pedir desculpa, né? Chega com o prato no quarto, vai querer não? Eu fiz quentinho. Quentinho, fiz sopinha, botei temperinho você tá entendendo? Então tem uma diferença, assim, de pedir desculpa. Mas essa mãe, então, ela não sente a dor. Não. A culpa. Ela acha que tá tudo certo e é isso mesmo. Credo! Que doença. 2. Crueldades são expressas em termos de amor. Olha, eu te bati daquele jeito violento. Aliás, bater já é uma pessoa que tem prazer em bater no filho, porque tem que bater e tal, já é um ponto narcisista. Pra me respeitar. Lógico que muitos pais bateram nos filhos porque foi ensinado que era o certo, etc e tal, aquela coisa. Mas hoje a gente sabe que violência só gera revolta, né? Não gera... Qual o objetivo de bater num filho a princípio, né? Porque, na verdade, isso... Todo mundo usa a Bíblia como, né? Não, que tem que usar a vara e tal, etc. Mas se a gente for lá no hebraico, lá na Bíblia inicial, fala em correção. A gente pode corrigir sentando, conversando, explicando, mostrando fatos, sem gerar uma revolta nessa criança. Enfim, só que essas crueldades, não só violência psicológica, várias coisas, é como se a mãe virasse... Que dói tanto quanto, inclusive, né? Pois é. Parênteses. Essa mãe utiliza como se fosse amor. Eu fiz isso porque eu te amo. Eu queimei as suas roupas porque eu te amo. Porque você estava muito vulgar com aquela roupa. Ou... Esse exemplo é real. Eu quebrei o seu celular porque eu te amo. Porque o celular estava te fazendo mal. Enfim, isso. Não. Se você já passou por isso, comenta aqui. Comenta aqui embaixo. Isso é bem puxado. Inclusive, a gente vai deixar aqui embaixo seu contato também, tá, amiga? Para as pessoas que quiserem se constar com Marcele. #recomendo. Sim, inclusive, se você tá se sentindo mal porque não conseguiu fazer um textão para sua mãe nos Dias das Mães, tá de boa. Nossa, rola isso. Rola. Essa época de maio vem muito tema mãe no consultório. Muito. Mas na mídia só o tema mãe como algo muito romântico. Sim, né? Porque é o que vende, né? A gente também não pode desqualificar. Qual o objetivo da mídia? Vender, né? E tal. E também mostrar o lado bom da coisa, né? Existem mães muito boas e tal. Sim, mãe. Um beijo pra você. Minha mãe é incrível. Próxima, característica número 3. Crítica e difamação são maliciosamente disfarçadas de preocupação. Exemplo. Nossa, tá parecendo uma vagabunda, hein? Eu tô falando isso porque as pessoas vão te tratar mal, entende? Não é porque eu tô falando que você é. Eu tô falando que você é pra você já se preparar, porque vão falar isso pra você. Vão falar isso de você. Se você não mudar esse comportamento, vão fazer isso com você na rua. Então, eu já tô adiantando, porque eu amo você. Socorro. 4. Deixa eu pular algumas aqui. Aqui, ó. Ela tem que ser o centro das atenções o tempo todo. Nossa, tem uma coisa pra contar. Conte. Fui almoçar com uma amiga e ela tava contando que... Eu fiz um vídeo no meu canal de um quadro novo chamado Café com Fatos. E a gente falou sobre sogra. Eu acho que rola sogra narcisista, tá, amiga? Não tenho certeza disso. Mas tem outros nomes, outras... Ah, tá. Porque uma amiga tava contando que a sogra dela é bem problemática, mas que como ela é uma pessoa que é bem difícil também, acaba que a sogra não ganha espaço pra problematizar a vida dela. Sim. Porém, que a outra menina, que é esposa do cunhado dela, ela é um pouco mais tranquilinha, digamos assim, não consegue se impor tanto. No dia do casamento dela, a sogra queria se arrumar no mesmo horário no salão e ir no carro junto com ela, porque ninguém poderia ver a roupa dela, da sogra. E aí essa minha amiga não deixou a sogra fazer isso. Falou, olha só, o casamento não é seu. Você não tem que ser o centro das atenções. Quem vai entrar na igreja, quem não vai ser vista até o momento da cerimônia, é a noiva. E você não é a noiva. Ela contando isso, eu fiquei pensando, meu Deus. Agora imagina se ela fosse a mãe da noiva. Sim! Porque só tem filhos homens, graças a Deus, né? Já que a perseguição é feminina. Mas eu pensei, cara, isso é uma sogra narcisista, Sim, né? Ela achou o ponto. Gente, eu fiquei chocada. E aí a menina não consegue dizer não, assim, né, pra sogra. Mas acabou que, enfim, ela não entrou. Mas olha
Que abuso, né? Sim. E seria isso de chamar atenção? Querer ser o centro das atenções em todas as situações da vida? Tem relatos da mãe da noiva querer chamar mais atenção que a noiva. Dela ir de branco no casamento. Falando que tinha uma surpresa pra filha e ela tava de branco. De querer ir no mesmo carro, na limusine. Tirar o glamour ali, sabe? É não permitir o outro... De ser feliz, não permitir a filha ser feliz, o filho ser feliz se ela não for mais feliz ainda. Ela tem que ser o centro das atenções. Mas ela não tem noção disso, é inconsciente. Então, ela tem noção, mas ela acha normal. Ela tem um bichinho lá dentro que justifica tudo isso, sabe? E também não é assim, então ela não tem julgamento do que é bom, que é ruim. Nada, também rola falta de vergonha na cara. Entendi. Da pessoa não querer ser melhor, da pessoa analisar, realmente, tô sendo cruel, realmente, isso é muito difícil. Gente, o outro lado não vê isso? Tipo o marido, né, que é o pai. Então, geralmente o pai, ele é uma figura de... É igual o rei na época feudal, ele existia só como figura mesmo. Só mandava era o senhor ali. Feudal. O rei era só figura aqui, de enfeite. Assim, É um vaso sanitário. Enfim. Também a gente vê nessas dinâmicas um pai ou uma tia, alguém que mora junto, se subjugando as coisas que acontecem para não sobrar para ele ou para ela. Quase um sistema de proteção. Tá. Só que eu prefiro muito mais ter um conflito, quebrar o pau, ao ver uma adolescente, uma criança passando por isso. Mas é a escolha da pessoa. Parece até uma falta de amor também. Como que você vê a pessoa passando por isso e não faz uma intervenção? Sim. Me poupe. O mínimo de intervenção que é feito já sobra para essa outra figura. Que não deve e a ser pessoa... fácil também, né? Não é fácil, né? Mas cada um tem seu ponto de vista, enfim. Característica número 5. Olha... Pensando. Ela aterroriza com ameaças secretas como um poderoso meio para controlar. Ameaça secreta? O que é isso? Por exemplo... Eu vou jogar uma bomba. Não. Seu namorado sabe que você... Alguma coisa? Seu namorado sabe que você deixa a calcinha no box? Coisinhas assim, bobeira. Sabe? Coisa que é da intimidade da pessoa e que... Enfim, acontece muito dessas mães lerem diário de filho. Hoje em dia não tem mais esse negócio de diário, né? Não sei, né, amiga? Às vezes os adolescentes têm. Assim. Isso. De invadir privacidade mesmo. De pegar roupa e usar, sabe? De condenar a vaidade. Você vê a pessoa se desenvolvendo, ao invés de você ir lá e dar por exemplo, um incentivo. Nossa, você tá linda, filha. Nossa, que legal. Vem cá e fala... Por que você tá se arrumando tanto? O que você tá pensando da vida? Você acha que você é quem? Você acha que você é quem? Tá toda se achando aí. Olha, como pessoa dentro de casa, você não precisa de um inimigo mais na vida, não, tá? Você tá vacinar. Só que quando uma pessoa vai relatar isso pra alguém que não vive isso, que nunca viveu, que não concebe isso... essa pessoa tá achada de doida. É verdade. Fala, mas o que você fez pra sua mãe falar assim com você? Mas releva, né? Mãe é mãe, não tem o que fazer. Ou então, mas é sua mãe, né? Ela te ama. Alguma coisa o jeitinho dela. É o jeitinho dela. Então, o problema não é só o que acontece, é todo o reforço. E tem também a questão da imagem. Ou seja, essa mãe, pro resto do mundo, ela é maravilhosa. Né? Quem tem contato mais íntimo acaba... Não quero ser amigo dessa pessoa, não. Sabe? Mas fica aquela coisa ali. E torna tudo muito mais difícil. Nossa. O tratamento, o diálogo, enfim. Number 6. Quase falei sex. Ela é infantil e mesquinha. E muitas vezes simplesmente infantil. Por exemplo, esse biscoito é meu. Dentro de uma casa que mora todo mundo junto. Velho, eu não tô conseguindo acreditar. Como assim? O melhor pão é o meu. Eu vou escolher primeiro o pão. São vários relatos, né? É um tipo de coisa que quando chega no consultório, se o psicólogo não concebe isso, nunca leu sobre o assunto, que infelizmente tem muitos colegas que não tem... Cara, não dá para um psicólogo saber de todos os assuntos. Vamos assumir isso, tá? Então, se você vê que seu psicólogo ele não fala desse assunto, por isso que eu acho legal a gente escolher um psicólogo que tá nas redes sociais. Ele não fala do assunto e tal,
não vai procurar esse psicólogo. O psicólogo não tem uma mega mente de causa, assim, que caiba tudo. É sexologia, mãe narcisista, não sei o quê. Tem um monte de coisa que eu não atendo. Transtorno de personalidade, essas coisas que não cabe na cabeça. A gente não tem HD pra isso. Então não vamos crucificar o psicólogo. É como o médico, ele se especializa em certas coisas. Sim. O psicólogo não vai saber tudo também. Exatamente. Então se chega num psicólogo que não sabe muito bem sobre isso, acaba passando batido. Mas como eu já estudei, eu sei um pouco, o paciente chega meio que contando assim, ó, picadinho. Porque já levou tanta porrada da sociedade que a pessoa já fica... Dificilmente já chega, olha, eu tenho uma mãe narcisista, eu acho que eu tenho uma mãe narcisista. Então vai contando pouquinho. Quando você vê, rola uma abertura muito grande. E aí vem esse monte de relatos. É como se a gente mexesse ali no fundo de um lago muito sujo e as coisas vão vindo para a borda e a gente tem que filtrar durante o processo terapêutico. Sim. Por isso que eu tenho tanto exemplo de tanta coisa esdrúxula, porque acontece assim, que a gente fica como? Isso e quando tem aquela mãe que fica falando sobre o corpo da filha, seria um comportamento também? Sim. Você tá gorda demais. Nossa, muito. Nossa, isso acontece muito. É a mesma mãe que enche a filha de porcaria, vai no supermercado, compra um monte de chocolate, credo, pudim, enche a casa de porcaria e fica, nossa, tá muito gorda, minha filha. Nossa, seu manequim subiu de 42 para 44 em 2 meses. Que coisa horrível. Caramba, se cuida, velho. Bora malhar, faz alguma coisa, fecha essa boca. Mas é uma mãe que nunca incentivou a filha a fazer o exercício, que enche a casa de porcaria. É só na base do abuso, né? Eu tinha uma amiga na época de escola que ela tinha muito dinheiro. Aí a casa dela era lotada de câmera, parecia um Big Brother. E aí a casa dela tinha um monte de biscoito, mas ela não podia comer, porque a mãe dela falava, você tá gorda. Aí a mãe dela falou assim, na época era iPhone 4, 5, sei lá. Saiu o iPhone novo. Se em uma semana você emagrecer 10 quilos, eu te dou esse iPhone. Ai, que horror. E essa menina vomitou a semana inteira, Marcele. Aí uma vez ela foi comer um biscoito, a mãe dela veio pela câmera e ele ligou. Larga esse biscoito! Olha que loucura, véi. Eu ficava assim, até me afastei, inclusive, mas eu ficava assim, mano, que é isso? Que é isso? Socorro. Inclusive, eu tô assistindo a série que mostra que muitas pessoas que têm problema mesmo de obesidade ou o contrário, né, bulimia, enfim, tá muito porque dentro de casa tem essa pressão louca, assim, né, do corpo. Você tem que caber aqui, olha, você tá comendo demais. Bota essa culpa, né, no alimento. A gente pode trazer um episódio sobre isso, Podemos. né? Vou anotar. Anotai-vos, pra gente não esquecer. Número 7, amiga. Vamos lá. Ela rebaixa suas realizações a não ser que ela possa tomar o crédito. Por exemplo, você concluiu um curso muito difícil. Aí você chega, terminei o curso e tal. Às vezes você nem tá falando com ela. Ou você fala porque é a mãe e a pessoa fica nessa esperança de que a pessoa vai mudar, de que a mãe vai mudar. Eu acho que rola essa esperança. É muito difícil você entrar numa acreditação de que aquilo ali não é pra você, né? Aquela mãe romântica não é pra você. Enfim. Concluiu o curso e tal, não sei o quê. Mas fulano ali já tinha concluído há 2 anos atrás. Mas fulano tá... legal, né? Seu irmão. Seu irmão tá no nível 3. Tipo, concluiu o nível 1 do inglês, não sei o que lá. Mas seu irmão tá no nível 3. Ou então ela nem vira e fala assim pra jogar água. Legal, né? Menina, um aluno meu lá, minha filha, concluiu o nível 4. Olha que legal. Entende? Não é assim. O brilho sumindo. A não ser que a pessoa chegue e fala, obrigada por você ter pagado esse curso pra mim, concluir, não sei o quê. Aí a pessoa toma o crédito. Porque é mérito dela, né? Eu tenho um relato de uma pessoa assim, que ela passou numa federal, aí fizeram um churrasco que a pessoa passou em medicina, numa federal, não sei o que lá. Primeira coisa que essa mãe fez, me dá os parabéns também, porque eu criei uma filha maravilhosa que passou numa federal. Assim. Pros convidados que iam chegando. Não é possível, velho. Cri. Tem mais, amiga? Tem muito, amiga. Vamos 10. Tá. Rola? Característica rola. número 8. Se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, comenta se isso faz parte da sua vida, que a gente já vai entender do que você tá falando. Chocada. Ela está sempre na defensiva e é extremamente sensível a qualquer crítica. Você se enche de coragem pra falar alguma coisa que te magoou, e quando você fala, dói dentro da alma, como se não tivesse feito nada daquilo, e não sei o
quê? E também tem aquela coisa de se vitimizar. Aí vai lá e se vitimiza e tal, joga tudo pra você. Ou então é extremamente agressiva, sabe? Ela já contra-ataca. Porque a pessoa que tá na defensiva, ou ela se faz de vítima, ou ela ataca. Ela nunca vai virar e vai falar, realmente, pisei na bola, né? Ou então, minimamente vai pensar, né? Vai ficar nervosa, mas depois ela vai chegar e falar, realmente, eu pisei na bola. Nesse caso, não acontece. Ou é uma agressividade muito grande, ou a pessoa vê, mas também, olha o que você fez tal dia. Mas também, enfim, fala, nossa, eu sou a sua mãe, olha o que você tá falando pra mim. Como que você tá falando esse tipo de coisa pra mim? Olha, você é uma pessoa muito cruel. Você não vai pro céu, hein? Você é cruel, não vai pro céu. Você é blá, 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 blá. Nossa, que loucura. Religiosidade tem muito, assim, pra... Se escondendo atrás das coisas. Sim. Credo. 9, amiga. 8 ou 9? Eu acho que agora é 9. 9. Eu acho. Se a gente errou a conta, perdoa. Tudo bem. Ela joga o Marte, faz como se você fosse o vilão. Ela joga quem? Ela vira o... Marte é tipo Jesus, sabe? Ah, tá. Olha, eu fiz tudo por ela a vida inteira. Eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ela, sabe, não vem me ver. Tananã, é uma pessoa que tá nem pra mim. Você não tá nem pra mim. Eu me sacrifiquei, eu dei meu corpo pra você nascer. Blá, 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 blá. Posso fazer uma pergunta aleatória? Pode. Uma mãe dessa, quando ela vira avó, e se for uma menina, ela vai ser narcisista com a neta? Depende. Não às é vezes certo. sim, às vezes não. No geral, ela pega a neta pra ser dourado. Mas acontece também dessa avó... Pô, porque seria a chance dela fazer diferente, né? Mas pode ser que ela pegue pra ser dourado pra também colocar contra a mãe. Acontece Ai, muito. meu Jesus, o alvo é a filha. O alvo é a filha. Ou o filho, objeto de narcisismo, né? Entendi. Poucos casos. Última característica e depois vem a melhor parte desse podcast, que eu sei que é o que você tá esperando. Manda, amiga. 10. Deixa eu ver aqui. Pra gente Escolhe um fechar. bom, assim, Tá. um que eu vou ficar assim, mano, dá um docinho aí. Temos docinho de mêsversário de Letícia Predo. Menina Instagram. Isso aqui é coisa meio amargo, amiga? É, meio amargo e coco queimado. Tá. Eu vou ficar com os dentes pretos de grosso. Vamos lá. Olha só. Você comeu, Cleiton? Vamos lá. Cleiton. Eu gosto que você bota vozinha. Você já viu a vozinha de Cleiton nos episódios? Ainda não comi. Ainda não. Vai, amiga, número 10. Peraí que eu tô escolhendo ainda. Muito bom isso. Ai. Nó, tá muito bom esse chocolate. Aqui, ó. Isso acontece demais. Medo. Ela parentifica como medida de passar as suas responsabilidades legítimas, fazendo a pessoa objeto de narcisismo, cuidar dos irmãos mais novos e tarefas domésticas excessivas. Como se ela fosse uma funcionária, filha. É isso? Sim, você é a filha mais velha, ou então você tem que cuidar do seu irmão. Aí a criança cai. Ah lá, você não viu seu irmão? Tava caindo Tá ali? doido, mano. É sério? Sim. Olha, eu vou sair, você cuida dos seus irmãos, hein? Se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Exatamente. E a gente sabe que quem tem que cuidar do filho é a mãe, o pai, e não o irmão. O irmão não foi feito pra isso. Lógico que o irmão pode dar um apoio. Pode. Claro. Mas nunca ficar responsável, porque um dia esse irmão vai decidir se quer ou não ter filhos. Né? É um tipo de carga que a gente não tem. Você já veio no mundo com essa missão, fica difícil. Pois é. Então, Tá louco. você vê que tudo é pra pessoa objeto de narcisismo se sentir culpado o tempo todo. Chocada. Olha, Olha, chegamos naquele momento que provavelmente essas coisas você se identificou ou você ficou chocada como eu. Acho que você se identificou. E aí vem a pergunta, amiga. Se eu tenho uma mãe narcisista, o que eu faço, cara? então, aquela dica de sempre, né? Faça terapia. Mas é um caso muito difícil, porque a única forma de você conseguir ter uma vida assim um pouco mais liberta é você ligar o foda-se pra pessoa. Não tem como você ligar um foda-se morando dependendo da pessoa. Então é você trabalhar, dar pau no burro e manter distância de segurança. Caraca. Não depender da pessoa pra nada. Então é muito difícil. É um dos casos assim de vida, eu acho um dos mais complicados, sabe? Mas não é impossível, tá? Tem um grupo no Facebook que é Filhas de Mães Narcisistas, é um grupo anônimo.
Você pode entrar lá e você vai ver histórias, relatos, principalmente de meninas, de mulheres que conseguiram dar a volta por cima. Tem dona de empresa, tem gente que conseguiu mesmo dar a volta por cima, usou esse limão para fazer uma caipivódica turbinada, com vodka importada, inclusive, tá? Então, é isso. É uma coisa assim que não tem como eu virar pra você, olha, dá pra trabalhar uma aceitação. Você tem que aceitar sim que é uma pessoa ruim, que te faz mal. E quando vem de uma pessoa que deveria te dar amor, né? Deveria. Porque ninguém deve nada pra gente, no final das contas, né? A gente nasce sozinho, morre sozinho, infelizmente. Ai, Marcele. Ai, gente. Para! A única pessoa que não nasceu sozinha é Pedro Letícia, que nasce gêmeo. Brincadeira, gente. Mas é uma questão da gente olhar com menos romantização pras coisas, pra vida dessas pessoas ser mais leve. Sabe? Porque se a gente faz a romantização excessiva, muitas coisas na vida a gente não vai conseguir, porque a romantização muitas vezes depende de outra pessoa. Pergunta: filhas de mãe narcisista tendem a entrar em relacionamentos abusivos? Sim, é muito fácil entrar em relacionamento abusivo porque aquela filha quer se livrar daquele ambiente. Então, a primeira tábua de salvação que aparece, ela vai, e geralmente essa tábua de salvação é uma pessoa tão doente quanto a mãe ou mais. Fora a dependência emocional, porque você não tem nenhum mínimo de carinho ali. Não tem. E aí você fica precisando daquilo como um imã. Então, você fica ali em relacionamento, gravitando, querendo que aquela pessoa preencha um vazio que, na verdade, se você não aprender a preencher sozinha, ele não vai se curar. Qual seria o conselho de Frida do dia para uma pessoa que tem uma mãe narcisista? Então, antes de você concluir que sua mãe é narcisista, procura um psicólogo. Não tem como você concluir, Marcele, encaixa em tudo que você falou. Ok, mas vamos levar seu contexto para terapia? Lógico que se encaixou todos, a chance de não ser é quase nula. E eu acho que, no fundo, a pessoa que tem uma mãe narcisista ela sabe que tem. Sabe que tem. O meu outro recado, sim, que eu preciso falar é para as pessoas que não têm mãe narcisista. Não fica medindo a sua vida com a vida dos outros com a sua régua. Considere que existe sim mães ruins, acolha essas pessoas, sabe? Dê carinho, o máximo que você puder, dá identificação. Não é também colocar, então tá, vamos jogar sua mãe na cruz, ela é uma FDP, nananã. Também não. Mas também não fica naquela, mas é mãe, né? Partindo do princípio da sua mãe, sabe? Eu já cometi esses erros. É porque a gente não sabe, né? Se perdoe, mas agora que você sabe, amiga, vai pra terapia. Vem cá, eu te levo na psicóloga, igual aquele negócio do Teletubbies. E é isso. É um conselhão. E o livro, amiga, que você vai indicar? O livro. Olha, eu já li vários livros sobre o assunto e para mim o melhor livro pro paciente ler é o livro chamado Prisioneiras do Espelho, um guia de liberdade pessoal para filhas de mães narcisistas. É um livro curto, grosso. Brincadeira. É um livro curto, objetivo. Por que sexólogo é assim, brother? Ser curto tem que ser mais grosso, né? Então... Acabou com a seriedade do podcast. Poxa vida, Marcele. É um livro que ele vai muito direto ao ponto, ele é muito prático, ele é muito interessante, tá? A questão desse livro é que dificilmente você acha ele físico, a não ser que você compre em livro de usados. Mas você consegue baixar no Kindle, você consegue comprar na Amazon. Enfim, ele é mais... Você vai encontrar ele mais em formato digital. Mas ele é muito tranquilo. Você consegue ler no celular e tal. E pra mim, até hoje, é o melhor. Foi um dos primeiros. Que deu origem até àquela... Tem uma matéria do Fantástico sobre isso. Procura aí na internet. Que saiu um tempo. Que foi o que levantou... Principalmente o meu interesse sobre o assunto. Uma outra colega psicóloga minha trouxe e a gente foi debulhando isso. E hoje a gente faz muita troca sobre o assunto. Legal. A gente já leu vários livros juntas, enfim. Olha, eu não tenho um conselho de Frida do dia hoje. Também eu falei igual papagaio. Marcele tirou todos os meus conselhos, mas eu tenho uma sugestão. Você que passa por isso na vida ou passou e identificou, deixa aqui nos comentários quais outros assuntos que você quer que a gente traga que tenha a ver com essas consequências do que você viveu. Porque nada fica numa coisa só, né? Exatamente. Outras consequências vão aparecer na sua vida, talvez a carência, a dependência emocional. E que a gente pode ajudar. Então comenta aqui, se você estiver no Spotify, vai pro YouTube, comenta aqui. Se você sentir no seu coração que quer contar mais e não quer aparecer,
Pode mandar direct no nosso Instagram, que é @Conselhos de Frida, que a gente traz outros assuntos como se fosse uma rede de apoio. Exatamente. Pra essas mulheres, enfim, ou homens que passam por esse tipo de situação. Acho que vai ser legal, né? Vai ser muito bom. Pra ajudar aí, a gente fala de um jeito leve, né? Sem Pelo menos dar nome a aos Marcele falando bois. aqui, eu penso assim, putz, se a pessoa passa por isso, ela vai ficar aliviada, sabe? Então essa é a intenção desse podcast em modo geral. A gente trazer todo tipo de conteúdo com leveza e te ajudando de alguma forma. Exatamente. Que aí você compartilha pra sua amiga, pro seu amigo e todo mundo fica feliz. Né, Marcele? Muito bom. A gente se vê segunda que vem, 6:30 da manhã, aqui no Conselhos de Frida. Um beijo, tchau! Tchau, tchau.